Sejam muito bem-vindos às Escolhas do Mestre. Esta semana o tema que vos venho trazer não é tão específico ou tão técnico sobre o vinho, mas sim tem a ver um pouco mais com as escolhas dos vinhos. Esta manhã, quando estava a fazer a minha sessão de fisioterapia, de recuperação muscular por causa do meu hobby ou do meu desporto, que é a corrida, o meu querido amigo e fisiatra especializado em medicina chinesa, o Jorge Cardoso, estávamos a falar um bocadinho sobre o meu canal e ele acabou por me confessar que quando ia às compras para fazer vinho acabava sempre por incorrer nas mesmas regiões e nos mesmos tipos de vinho, ou seja, nunca se afastava ali de uma certa paleta de alguns vinhos que conhecia. E eu tenho a consciência que para a maioria de muitos de nós isso acontece um pouco. Ora bem, não é por eu ter tirado algum curso de vinhos ou ter acesso a alguns vinhos no meu trabalho e algumas opiniões com algumas escansões que eu tenho no meu trabalho que de repente o conhecimento chega a mim e ilumina-me, ou seja, todo este processo é longo e a gente vai aprendendo no dia a dia e principalmente com os erros e com a experimentação dos vinhos. Portanto, eu no último ano experimentei, sei lá, centenas de vinhos, muito por causa do canal. Aliás, esse foi o objetivo primário deste canal, era eu ganhar conhecimento e depois partilhá-lo com vocês. Neste âmbito, eu hoje expliquei um bocadinho ao Jorge por alto e surgiu uma ideia de trazer também aqui, resumidamente, mais ou menos o meu processo. Uma das coisas que eu passei a fazer foi a tentar evitar, tirando alguns vinhos que eu trago aqui para o canal com esse intuito da promoção, mas tentar evitar aquelas promoções que já falámos aqui, que estão sempre em promoção, porque normalmente os vinhos não têm qualidade suficiente para a gente também identificar as castas e os aromas. São vinhos, não quer dizer que sejam maus ou isso, mas são mais difíceis quando estamos numa fase de aprendizagem para fazer essa identificação dos aromas e sabores e da tipicidade das regiões. Portanto, são vinhos de gamas diferentes. Portanto, tentar procurar vinhos de alguma qualidade superior e que possam ter alguma concentração de sabor que nos permita fazer essa tal distinção nos sabores e nos aromas. Depois, outra das coisas é tentar investir um bocadinho mais. Não quer dizer que a gente vá para vinhos topo de gama ou vinhos premium, mas se o vinho for ali um bocadinho, sei lá, à volta dos 6, 7, 8 euros, já é mais fácil encontrar alguns vinhos que têm a concentração suficiente ou que há ali trabalho suficiente na viticultura para depois surgir um vinho que é mais fácil de facilitar aqui o processo da identificação dos aromas e sabores, porque são feitos com outro tipo de qualidade. Outra das coisas que eu também comecei a fazer, e foi o que eu expliquei hoje de manhã ao Jorge, é que antes de beber o vinho, eu tentava achar a ficha técnica do vinho na internet e ler as informações também no contrarótulo, em alguns sites, algumas provas de adegas que também fazem e de blogs, e depois, perante essa informação, eu tirar as minhas próprias notas quando estava a provar o vinho. E em terceiro, como beber certos tipos de vinhos, ter a temperatura adequada, o copo adequado. Eu também já falei aqui em alguns vídeos meus, ter um copo que feche ligeiramente para que os aromas não saiam e bebê-lo à temperatura adequada, ter a noção de que temperatura é que está no sítio onde nós estamos a beber o vinho e se é preciso arrefecê-lo ou deixá-lo aquecer um bocadinho mais. Portanto, nem beber demasiadamente quente nem demasiadamente frio para que depois o vinho, normalmente essa informação vem atrás das garrafas para que a gente o possa fazer em conformidade com o que o produtor acha que é fundamental. Portanto, estes são mais ou menos aqui alguns truques que eu compilei aqui, que eu fiz para começar a perceber mais. E depois também tinha dito ao Jorge que era, se nós estamos habituados ali a uma região que nos é mais familiar, se calhar começar por aí. Se estamos habituados ali a um Douro que tem ali mais ou menos umas 4 ou 5 castas mais ou menos, no caso, sei lá, dos tintos, ali mais frequentes, a gente andarmos ali à volta dessas e depois investir num vinho que tenha uma casta diferente. Para quê? Para tentar perceber como é que ele fica diferente. Imaginemos que nós estamos ali habituados, sei lá, a um Papa Figos ou uma coisa assim do género. Vamos lá ver que castas é que o Papa Figos tem. Tem estas 2 ou estas 3 ou estas 4 castas. Então vamos experimentar da mesma região, mas aqui com uma mudança ou outra de castas, para tentarmos a partir daí começar a ver algumas diferenças. E depois daí saltar para os blends das outras regiões. Começar a beber blends do Dão, blends da Bairrada, de Trás-os-Montes, perceber quais castas é que são
mais utilizadas. Isso dá para ver em vários sites, como eu já vos falei aqui no Infovini ou até na Revista dos Vinhos, que são dois dos sites que eu uso mais para ter conhecimento assim mais imediato. Depois também há outros que vou pesquisando na net e ter um bocadinho de informação dessas castas. No que diz respeito às monocastas, também é bastante interessante, além da ficha técnica, tentar ter informação sobre as castas e quais são os aromas e sabores mais frequentes que essas castas dão e onde elas são mais frequentemente usadas, para sabermos alguma tipicidade então desses vinhos. Portanto, aqui muito resumidamente, este foi o meu trajeto para começar a provar mais e melhor e pronto, e também arriscar realmente em vinhos menos conhecidos para depois ter algumas agradáveis surpresas, como é o caso desta de hoje que eu vos vou trazer aqui na sugestão. Então a sugestão que eu vos trago esta semana não é nada mais nada menos que um Lapa da Orca do Dão 2017. Eu estava mais inclinado até para um vinho de outra região, mas achei curioso este Lapa da Orca e pelo que li antes de comprar senti alguma curiosidade em prová-lo. É um vinho que contraria um bocadinho algumas coisas que eu tenho vindo a dizer aqui sobre a relação preço-qualidade e as promoções, porque é um vinho que está com um preço muito acessível, mas eu penso que seja mais uma questão de esgotar stock do que tanto uma ratoeira promocional. Eu penso que este vinho, porque eu até estive a ver nas garrafeiras online e ele realmente tem um preço um bocadinho acima e mantém-se ali, e eu acho que tem um preço-qualidade excelente e é um vinho muito pautado pelo equilíbrio e é muito interessante para um vinho do Dão, embora se consiga perceber que é um Dão, não tem aquelas características tão vincadas e é um vinho que eu também acho que tem aqui um potencial bastante grande de guarda em garrafa. Quanto às castas, eu acho que ele traz aqui as 4 castas mais usadas no Dão, ou seja, a Touriga Nacional, o Alforcheiro, o Jean e a Tinta Roriz. São 4 castas amplamente usadas nesta região e o curioso é o equilíbrio que é conseguido entre estas 4 castas. Eu não tive informação à percentagem que é usada, mas na verdade eu acho que está aqui feito um equilíbrio perfeito e ele usa o melhor de cada uma destas castas. Normalmente eu estou sempre à espera, quando se usa o alforcheiro, de ter ali um toque mais intenso de especiado, e não é o caso. Embora haja aqui uma nota de especiado, não é assim tão como é que se diz, tão presente, tão intensa como de costume. Portanto, achei bastante interessante este blend ter um equilíbrio bastante diferente, ou seja, que nos baralha aqui um bocadinho quando é na hora de tentar, por exemplo, numa prova cega, saber se este vinho pertence certamente ao Dão, porque poderia muito bem pertencer a uma região aqui também vizinha. Quanto aos aromas e sabores, é muito interessante que um vinho de 2017, que com este blend destas 4 castas e com cerca de 9 meses de estágio em carvalho francês, tenha uns taninos tão polidos e tão suaves. Portanto, eu acho que foi feito na perfeição, e depois o seu estágio em garrafa, antes de sair cá para fora, também lhe permitiu que os aromas a frutos silvestres desta cor, como vocês veem, granada, ele é um bocadinho mais intenso que o normal nos vinhos do Dão, ou seja, não é tão leve. Este já tem, não é que tenha mais corpo, mas nota-se aqui um pouco mais de intensidade destes frutos vermelhos já ali a passar para o lado da compota, muito interessante, e o equilíbrio dos taninos bastante polidos o suficiente com os 9 meses de madeira, e depois o resto do estágio em garrafa a conferir-lhe aqui uma complexidade muito interessante, e eu penso que vou comprar mais uma garrafa para guardá-la aqui na garrafeira para apreciar daqui a uns anos, porque eu acho que ele vai ter uma evolução fantástica. E o mais engraçado deste vinho é que realmente conseguiu comprar por 3,99 e o preço que estava anunciado lá era 4,99. Nas garrafeiras online eu consultei, é um vinho que se vende nas garrafeiras à volta dos 5 euros e pouco, portanto um vinho com um custo-benefício muito interessante, e eu penso que é um vinho muito autêntico e muito verdadeiro. Fiquei muito contente com esta escolha desta semana. Não conhecia este vinho e nem este produtor, nem este enólogo, Carlos Moura, mas fiquei realmente fã deste trabalho, e não estou a dizer que foi uma coisa fora do contexto ou uma coisa fora da box, não. É um clássico, mas é um clássico muito bem feito, e aqui com um pequeno twist em alguns pormenores que o tornaram bastante interessantes. Esta é a minha sugestão para esta semana,
Muito obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.